É muito especial para mim e para todos que acompanham o trabalho da Lacerda Connect. Aqui você conecta pessoas e negócios e acompanha tendências de mercado. O nosso convidado é um grande amigo e parceiro, Bruno Mello. Bruno, que dedicou seus 20 anos de carreira à área de supply chain, logística e transformação digital. Acompanhou operações complexas e reestruturação de empresas. Foi executivo em grandes multinacionais como Ambev, Walmart e Grupo Bingo. No seu último desafio, voltado para o setor de alimentos, Bruno foi responsável por 12 filiais com faturamento de 1 bi ao ano. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra ter você aqui. Obrigado, né? Que abertura, que responsabilidade. Primeiramente, obrigado, parabéns pelo cenário, tá massa. Não tenho dúvida que já deu certo esse podcast, que aqui vai sair grande negócio, e vai ajudar nessa transformação que a gente está passando aí, na área de supply, logística e transporte, das pessoas aqui para contribuir com essa comunidade. Bruno, fale com suas palavras sobre esses 20 anos de carreira, sobre a sua trajetória. Fale um pouco sobre você. Bruno Mello, lá de Pernambuco. Pernambucano, esse sotaque aqui na América. Cara sonhador, resiliente, com um propósito muito forte, família, e negócio. Então, há 2 anos eu vim para São Paulo, achei que Pernambuco estava pequeno para mim, eu precisava acessar novas pessoas, novos ambientes. E vir para São Paulo foi uma divisor de águas, eu, a esposa e 3 filhos, então teve que negociar muito bem, tá? Minha esposa passou quase 1 ano e 2 meses aí sozinha, com 3 crianças, nesse novo projeto que bem você mencionou, foi muito desafiador. Com a MBA, a empresa que foi comprada, e a gente tem fazendo a transformação 100% desse grupo. Implementamos aí umas 27 tecnologias em 1 ano, estabilizamos a operação, então me dizer, eu passei 1 ano e 3 meses aí fora de casa. Fora de casa realmente, para fazer essa reestruturação. Então, classificando a resiliência, a propósito, e um apaixonado, eu amo o que eu faço, amo ajudar pessoas e empresas, gosto de resolver problemas, digo direto. Então, problema para mim é o que eu falo, é desafio para seguir em frente. Então, eu estou no lugar certo. Sabemos disso, sabemos disso. Bruno, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, qual é a sua visão com relação aos erros que as empresas cometem e muitas vezes elas não percebem ou não têm conhecimento sobre esses erros? Você fala em que sentido, assim, nessa parte do estrutural hoje, para a tecnológica, nessa parte de padronização, estratégica, não é só um foco aqui para eu poder me aprofundar mais. Armazém geral. Nós podemos acompanhar hoje, que muitos erros na questão de reestruturação e operações complexas, que você domina muito bem. Falando sobre o armazém geral, quais são os erros que você acompanha e que você vivenciou, que você poderia dizer que eles não percebem, mas são erros que em todos os armazéns eles cometem? Bacana essa pergunta. Tá? Fiz algumas postagens um dia desses falando sobre estruturação de empresa, no LinkedIn, cada vez mais participando ali, ajudando a comunidade. E nessa última postagem, faz mais ou menos 15 dias, eu trabalhei muito ali o ponto reativo que as operações têm dentro dos armazéns ali dentro do warehouse. Então, assim, as pessoas quando vai montar um armazém, primeiro eles escolhem a tecnologia antes de estruturar os processos. Antes de escolher qual método ele vai trabalhar e qual método ele vai usar. Para daí saber seus requisitos, eu costumo dizer, e quais soluções ele vai precisar ter dentro da operação. E montar uma boa estruturação estratégica de quadro time operacional parece simples, mas é um desafio. Então, as pessoas já vão muito logo na tecnologia no armazém e esquece de olhar qual o nicho e qual a complexidade da operação que ele vai trazer ali para dentro do seu armazém. Você trabalhar com carga fechada é uma coisa, escala unitária é uma coisa. Você tira do carro, o tempo de estar fora, já conferiu, armazenou. Quando você mistura muito serviço, aí CNPJ, também os operadores hoje vêm trabalhando, e também essa área de distribuição
de alimentos, que você trabalha com vários players do mercado de grandes indústrias, você começa a entrar numa seara de fracionado muito forte, né? Você começa a trabalhar com a complexidade, aí já aumenta, né, em fazer o packaging na operação. E aí, como é que eu monto, estruturo a tecnologia que consiga entender qual mercado que eu estou trabalhando, né? E quais pessoas eu preciso trazer e ter paciência de capacitar para aprender aquela operação, né? Então, mesmo que você pegue pessoas ali com diferentes experiências, né, separadores experientes, gerentes experientes, se tem um tempo de maturidade para se encaixar dentro daquela operação que ele está aprendendo, porque a parte cultural ela é muito importante na aderência desse profissional que está entrando naquele novo ciclo, né? Então, as pessoas deveriam primeiro desenhar sua operação como escopo, né, processo que eu digo ali, médio de métrica, olhar qual segmento vai operar e a complexidade dessa operação, se vai ser carga fechada, fracionado, né, se o nível de serviço que essa operação pede também é um D0, um D+1, um D+15, o tamanho da região que ele vai atender, né? Então, assim, não tem um certo e um errado, mas tem uma vivência daquele profissional estratégico que vai ajudar ele a estruturar a operação para diminuir o risco. Porque problema vai ter, nada vai sair perfeito. Sim. Né? Só que você tem que saber quando tem um problema, como você vai resolver aquele problema. Mas com um bom trabalho, com boa vivência e boa experiência, você consegue mitigar muito esse risco. Né? Então, eu digo que o cara tem que olhar o trade-off da operação e o risco, padronizar, encaixar na tecnologia. Sim. E treinar o time. Né? Tem que ter muito treinamento no time, tem que ver as pessoas que estão no lugar certo, é essencial. Eu gosto de trabalhar em liderança institucional, que ajuda você a escatear o nível das pessoas em cada, né, parte da operação e atividade de função da complexidade de tempo de casa. Então, eu aconselho que quem for abrir uma operação para errar menos, comece a ver os processos de métricas e a métrica. Quando tiver os requisitos de funcionalidade da sua operação, olhe para a tecnologia. Né? Se essa tecnologia suporta aquele segmento e aquela complexidade daquela operação. Né? E aí vem os acordos de nível de serviço que ele tem com cada cliente, ou cada demanda, que vai ter que atender. Você tocou num ponto importante, até passamos por isso, né? Nossa rotina, mas eu vejo como um diferencial na sua carreira e como profissional. Você tocou no assunto de planejamento estratégico versus processos, acompanhamento, capacitação e treinamento. Nós sabemos que a experiência do executivo conta muito. E você teve essa oportunidade de atuar tanto nos operadores logísticos, como você atuou diretamente no varejo. Essa experiência ela enriquece, muda a metodologia no dia a dia com relação aos profissionais que estão envolvidos. Trabalhar com muitos setores, que é o caso de um operador logístico. Você atua com diversos segmentos dentro de um operador, com regras e especificações diferentes, são mais complexas as operações. Ensinar esse profissional e acompanhar a sua jornada é diferente de quando você atua com uma única marca, um único CD voltado para uma única marca? Cara, é muito mais fácil você operar, né? Você pega ali uma indústria, né? Trabalhar na área da indústria é muito mais simples a operação, né? Porque você sai ali o produto, beleza, ele tem 250 SKUs, mas a caixa fechada, você bota na carreta. Né? Então, entra na operação hoje é chamada de line haul, vem dizer ponto a ponto, sai da indústria e vai para a distribuição. Só que aí, quando você vai para a distribuição, se é um distribuidor, se é um operador logístico, né? Ou se é um marketplace, ali dentro é onde começa a complexidade. Né? Que você falou, cada um que está ali dentro daquele espaço, pagando aquela conta, quer que a sua entrega seja o melhor possível, né? E tem os acordos feitos, né, ali de contratos, de nível de serviço para ser entregue. Então, qual a inteligência que eu tenho que ter dentro do meu armazém para tirar esse ruído da operação e deixar o máximo linear possível, né? E você pegar esse copo e colocar junto com essa taça, né, essa xícara, vamos dizer assim, com esse prato, dentro do mesmo carro, para otimizar o teu custo, entregar um nível de serviço, tem um certo nível de complexidade. E aí onde eu volto, você está falando, qual tecnologia atende essa complexidade? Né? Qual planner de operação que eu vou usar para poder consolidar esse meu backlog, para eu conseguir manter um contrato que eu tenho de nível de serviço, às vezes D0, D+1 para esses profissionais, onde eu coloco tudo no pacote, numa bolsão só, o menor custo,
possível, né, com a maior produtividade possível, que eu consiga atender a expectativa final, tanto do meu cliente e tanto do meu fornecedor. Porque no final do dia, todos os operadores, distribuidores que estiverem dentro desse processo se dêem confiança. Né? Pô, o cara quer botar o pedido e quer que enxergue confiança. Confiança. Né? E hoje, a gente, cada vez mais com o tempo, né? O tempo ele está mandando em todo nível de serviço todo estado de confiança. Né? Depois do mundo e-commerce, eu vi que ficou mais complexo para a gente profissional né, do supply chain, que assim, a gente pega operações que ela não dá para fazer um D0, mas o que é D0? Pessoal, comprei em tal site, né, vamos fazer aqui, comprei um Mercado Livre e o cara me entregou em D0. Sim. Né, quando eu estruturei a operação do e-commerce aqui no Brasil, na época do e-commerce.com, né, chegou no Brasil, a gente começou a fazer uma entrega em D+1, cara, era surpreendente. A gente prometia D+7, D+12, entregava D+1, por mês, eu nunca esperava chegar a D+1. Além da expectativa. Só que isso gerou ansiedade no geral. Né? Então, você vai para a operação de distribuição de alimentos, né? Tem uma complexidade grande, o cara tem um território assim, grande, ele pega, bem dizer, o estado todo como malha. Né? Você não vai conseguir cumprir D0 e D+1 toda. Então, você tem que alinhar expectativas também com o seu cliente, também com o seu parceiro que está entrando dentro da operação. Mas se o cara chega com a expectativa de fazer D0, eu digo o seguinte, dá para fazer, vai ter uma conta. Né? No final do dia tem que fechar essa conta. A conta tem que fechar. Você quer entregar esse pacote aqui a um raio de 1000 km de zero, vai chegar, agora tem uma conta. A margem do teu negócio aguenta esse desaforo? Né? Porque às vezes não vai aguentar. Né? Aí o que a gente tem que fazer dentro do armazém do operador logístico para dar flexibilidade e ajudar esse cara mais estável? Né? Tem que ter malha, tem que ter inteligência para consolidar e comprar esse produto que custa 10 centavos, que custa R$1. Né? Como é que eu junto tudo isso e trago escala para esse meu cliente, esse meu parceiro? E aí onde é que está toda a magia dentro do armazém? Eu costumo dizer que é muito simples o armazém, né? Entra um carro, armazém e sai produto. Né? Meu amigo, não entendo dentro daquele mundo. Produto da cria, falta, não anda, não separa, trava, colapsa, é engraçado. Né? Que era para ser um negócio muito simples, né? Mas ali dentro tem muita matemática, tem muita lógica. Né? Tem muito engenharia envolvida ali dentro. Né? Então é complexo. É complexo. Logística, a gente sabe que é viver do 0 ao 100, todos os dias, a gente acompanha bem. Importante. Bruno, ao longo da sua carreira, todo esse conhecimento que eu acompanho bem, hoje você está com um novo desafio voltado para a mentoria, para empresários e executivos, para contribuir e encurtar esse caminho que você percorreu. Poderia falar um pouco mais sobre esse projeto? Hoje a gente está passando por uma dificuldade muito grande no mercado de mão de obra, todo mundo está sofrendo. Cada vez mais profissionais que se dedicaram em mais de 20 anos da carreira, dentro de uma só atividade. Né? Claro que a gente vem se reciclando, vem estudando, né? Mas essa vivência traz para a gente uma bagagem muito grande. Né? E traz para a gente teses, né? Que a gente começa a implementar e se manter 10 anos como diretor de alta performance, eu já aprendi muito, onde realmente apertar aquele botão, né? Que eu desenvolvi uma tese, né? Que eu chamo que é o seguinte, né? Como é que eu tiro a empresa do reativo? Como é que eu levo ela para o padronizado? Como é que eu levo a empresa para o integrado? E eu digo aqui para os demais que estão assistindo que assim, eu só aconselho colocar inteligência, né, quando a empresa ela chega no integrado. Porque ali você já está com a empresa padronizada, já está com as políticas e requisitos tudo mapeado. Você já está com os dados ali no data layer bem organizado, e ali sim vale muito a pena aplicar inteligência, né, e qual técnica vai aplicar, qual inteligência vai colocar, qual IA vai colocar. Né, se vai trabalhar os dados com a massa, com modelagem matemática a partir do integrado. E o integrado você vai para o inteligente. Né? Então, tem outra era que a gente não tinha acesso, porque a tecnologia era muito cara, a mão de obra era muito cara, né, que a empresa autoajustava. Né? É uma empresa que está acima da inteligência, que hoje vem se tornando aí da Alpine, né? Vem hoje os agentes autônomos, né? Hoje vem aí a IA muito forte com a gente não acha, os LLM, APA, RPA, então assim, pô, como é que eu junto tudo isso, né? E para juntar tudo isso, né, dentro da tese, eu montei uma arquitetura inteligente que suporta isso como guarda-reio e eu quebro ali 4 níveis para a gente conseguir
trazer, que eu digo hoje, uma orquestração da operação, mas a arquitetura organizacional com a arquitetura inteligente de dados. Né? E eu estava discutindo até essa semana com o cara, esse cara como mudou o mercado, né? Antigamente ele tomava ação, que são postagens que eu quis saber, ele tomava ação olhando pessoas, né? Hoje virou, a ação está no dados. Para depois Para depois da pessoa. Né? E aí, quando eu não tenho esses dados bem estruturados, em tempo real, com inteligência, eu começo a operar muito mais reativo. Sim. E esse reativo, o ROI de tempo e dinheiro, para ele é diferente. Então, muitas vezes o cara vai olhar para o lado e dizer, pô, esse cara está operando com 15 pessoas e está faturando 1 milhão. E eu estou faturando 1 milhão, operando com 35, por quê? Como é que esse cara consegue ser mais produtivo do que eu se eu faço a mesma coisa do que essas arquiteturas que eles estão trabalhando muito bem? E isso traz a produtividade para a empresa. Bruno, você enxerga que quando se fala e se trata de ROI, o empresário nacional, empresas nacionais, tem uma visão diferente do que as multinacionais? Tem empresa familiar, né? Eu classifico ela em 3 níveis, estou há 10 anos trabalhando direto com grandes executivos e empresas nacionais, aqui até o chapéu, o maior bem social que esses caras fazem é entender. Né? Os caras são bem arrojados. Mas existem 3 perfis, né, do empresa familiar. A empresa do dono, né, que é o cara que é dono da empresa, ele decide, ele gera as regras da empresa. Tem a empresa de dono, com família dentro, envolvida ali, que é a esposa financeira, que o irmão. E tem que são vários sócios que se juntaram. Né? Então, cada um você tem que fazer a leitura, Sim. Entender qual é a estratégia desse empresário, também qual é a dinâmica dele de investimentos. Né? Se é um cara que realmente tem um viés estratégico muito forte, olhando para a tecnologia, ele quer entrar nisso. É um cara não, é um cara que pô, ele vai focar só na operação, né? Mas ele quer operar e crescer destemido, não faz conta, um cara vai embora abrindo várias empresas. Então, você fazendo essa leitura e pegando essa pergunta, até que no final do dia a gente tem diferença da multinacional para essas empresas, é que as multinacionais elas se planejam estrategicamente para a empresa durar 100 anos, 200 anos, 300 Centenárias. anos. Essa empresa centenária. Né? E eu vejo muito que empresários, nesses 3 anos, poucos, pensam em criar empresa centenária. Né? A gente pensa que a empresa ela vai abrir e fechar. Tanto é que a gente tem índice aí que em 5 anos, né, se eu não me engano, aí, os dados é 70%, 60%, 75% das empresas, ela fecham porque ela não criaram uma estrutura de processo para sustentar, né, essas empresas. E muitos que empurram a corda, né, muitas vezes até quem empurra a empresa é o próprio CEO, né, ele não monta uma estrutura ali que suporte ele com a transição. Né, e a gente vem uma pegada muito forte de sucessões, né? Acho que 2026 para frente é um ano de sucessões aí, muito forte de transição tecnológica, né? Transição das gerações, uma geração Z muito forte, cada vez mais aprendendo muito rápido, tecnologia, já, consulta, ter acesso a dados, informação muito rápido, né? Mas às vezes falta muita profundidade, profissionais como a gente está mais tem mais profundidade. E aí onde é que está o equilíbrio, eu costumo olhar assim no equilíbrio, né? E aí como é que a gente junta tudo isso e tira a ansiedade desses empresários e querer fazer algo para hoje, né, e não pensar numa escala de mudança que começou a falar de entrar numa empresa algo ajustável. Né? Então, você pergunta no trabalho, é um trabalho muito árduo, pesado, né, mas a gente tirou a empresa do reativo para o padronizado pelo tamanho da empresa em 1 ano. Né? Depois de 1 ano, a gente está começando a estruturar os dados para entrar no integrado. Né? Estamos falando de uma empresa de quantos anos? Então, uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado. Né? E uma empresa que operava 100% no reativo. Okay. Né? Em silos, planilhas, sem padronização, né? Sem processo, sem métrica, sem tecnologia. Né? Então, o empresário que tem essa visão de transformar a empresa dessa é um cara que olha muito bem, é um cara que se arrojar para ter a transformação desse tamanho, e também é um cara que tem visão centenária, né? De longo prazo. Então, se demora as transformações, mas por demorar, esses empresários serem ansiosos pelo resultado muito rápido, né, que às vezes ele entende, às vezes falta fluxo de caixa, para ter muito capital, o dinheiro no Brasil está caro, não está barato. Né? Mas também tem maneira de começar a fazer uma mudança gradativa, um pouco de investimento, que lá na frente vai sustentar a tua empresa e trazer um resultado de ROI, que você tem dinheiro. Né?
Então, tem estratégias para se fazer. O cara que tem mais apetite, ele faz uma escala maior. O cara que tem menos apetite financeiro, ele pode fazer uma escala menor, mas o preconceito começa a fazer. Né? Mas a ansiedade por falta de taxa de investimento ou visão realmente de cultura e transformação, não faz o cara aí. É verdade. É onde eu falei, ele olha o vizinho operando com 15 faturando milhão, e ele está com 35, 40 pessoas faturando milhão, sem margem, né? Sem margem, apertado, sem fluxo, e não sabe o porquê. E não investiu nessa camada estratégica, onde tem um guarda-redes de informação e que preserve o caixa e a vida dele. Acho importante falar para quem nos assiste a importância do tema que o nosso convidado está trazendo, do ROI. ROI é resultado, é tempo, produtividade. Isso vale muito hoje para as empresas, é um tema muito importante e relevante no nosso setor. Para complementar esse bate-papo, Bruno, quando você traz para nós de uma empresa num processo reativo, o que você verifica? Quais são as premissas que você verifica? E qual o tempo de processo de uma empresa que está há tantos anos dentro, trabalhando sempre do mesmo jeito, com os mesmos modos operantes, mesmas ferramentas, troca de ferramenta, de recurso? Eu sei que a sua experiência é forte em tecnologia, mas falando sobre o nosso trabalho como comercial, uma das dificuldades que nós temos é essa mudança de mentalidade, mas também de sair de um fornecedor e uma ferramenta que está há 10 anos, 15 anos dentro daquela empresa, e aí envolve pessoas, cultura organizacional, faturamento. E quando eu falo reativo, o empresário é reativo porque ele acorda precisando faturar e administrar tudo isso. O que você enxerga como procura para quem está nos assistindo buscar como você buscou essa solução para essa empresa e quanto tempo eles poderiam administrar uma substituição? Porque, veja, existem empresas que levam 1 ano para pensar em mudar uma ferramenta e você conseguiu, em 1 ano, fazer um processo de uma empresa de um porte que fatura 1 bi ao ano. Então, conta para nós um pouquinho desse segredo, como alcançar esse objetivo. Não acho que nem esse segredo, é muito acreditar nos seus sonhos. Né? Primeiramente, tem que estar muito alinhado com o investidor, com o CEO da empresa, porque vai ter produção, vai ter problema. Né? Mas você está alinhado, acordado, fazendo trade-off ali, né? O que vai dar de problema e do risco, sabendo da sua capacidade, estruturando recursos que você precisa para fazer essa virada, não tem como dar errado. Né? E aí vai muito aí onde vem a experiência, a vivência, né, de quem está na frente ali organizando isso. Né? Então, quando você sai do reativo, você está falando, você vai para o reativo, tem vários tipos de reatividade. Até empresas que já estão bem estruturadas, que tem muita logística hoje, está lá rodando para automação, às vezes ela tem reatividade. Porque eu considero reatividade porque é doloroso a tomada de decisão. Então, tudo que atrapalha a tomada de decisão, utensílios operacionais dentro daquele processo, daquela empresa ou área, é uma reatividade. Tudo que trava a operação é reatividade. Então, a primeira coisa na tese que a gente entra é mapeando tudo isso. Vamos lá, pegar uma empresa tradicional, o cara não tem tecnologia, então eu já sei, ou vivência, eu tenho um checklist que trabalha em cima disso já bem estruturado, né, que o cara vai ter ali muita planilha Excel, né, não vai ter um cronograma bem estruturado, né, não tem uma árvore de decisão bem alinhada, Verdade. não tem uma matriz racial ali definindo, não tem uma política de serviço bem alinhada, empresária dele, né? Às vezes a aprovação demora muito do gestor, que é chave da empresa, ou o gestor tem que ir muita vez, às vezes para cima, porque não tem confiança, porque a empresa não está organizada. Né? Então, tudo que gera tempo, demora ali, tempo, é ciclo, né? E é reatividade. Então, a gente entra quebrando essa burocracia, estruturando e deixando esse padrão, né? Quando a gente subir ali com o padrão, isso bem alinhado, padronizado, sabendo que cada um tem que fazer dentro de uma agenda de alta performance e realmente usando aquilo. Então, Pareto é uma coisa tão... A gente fala muito na área, né, de processo, que trabalha com projeto. Pareto realmente ele funciona, 80-20. Vamos trabalhar naquilo ali que realmente mexe o ponteiro.
do negócio. Então, quando a gente faz esse mapeamento por experiência, termina esse diagnóstico, desenha isso e sobe ali o padronizado, né? Aí, quando tem uma visão a longo prazo, você já sobe um framework padronizado, né? E ali você já está mapeado o requisito que você precisa, qual tecnologia você precisa e qual tecnologia você tem que colocar primeiro. Né? Você falou em mudança, a gente não virou o RP da empresa, porque o RP fazia 30 anos. Então, a gente decidiu entrar com outras tecnologias complementares, onde ia virar o ponteiro do negócio, onde lá na frente ia dar segurança para trocar o RP da empresa. Então, vamos lá. O que a gente escolheu? Fechou o diagnóstico, escolheu botar um plano de operação, um roteirizador, um WMS, um DMS, um pouco um DMS embarcador ali dentro do projeto. Né? E olha que eu tinha uma planilha de frete, eu tinha uma conta frete bem generosa, né? Mas não é opção na hora, porque eu tenho que padronizar essa massa de dados para chegar no input de saída, para eu poder montar uma tabela de frete diferente, para começar a entrar com TMS agora, estruturar a nova tabela de frete, botar auditoria, por dentro do TMS, são etapas, né? Então a gente viu que, pô, beleza, se eu plugar essa tecnologia, esse ano, o que é que eu faço? Eu padronizo as outras operações. E aí você tem que olhar a massa de dados, tudo junto e consolidado. Com 11 operações padronizadas, ainda por inteligente, então que tira esse lugar desse RP de informação, eu já subi. Então, quando eu tirar ele, e aí você monta, hoje, tecnologia de maneira colaborativa. Você consegue montar microserviços, onde, se eu desplugar do operador logístico para o outro, a estrutura de inteligência ali. Eu só vou precisar que ele abra a API para eu consumir e mandar minha operação. Né? Só que muita gente não pensa assim, que ele vai para dentro do RP do cara. Né? E aí, quando se constrói, é comum. Né? Quando se constrói dentro do RP do cara, ele sair dali. E outra postura que a gente não tem é de documentar os processos. Né? Então, não tem nada documentado, foi tudo de boca, foi tudo feito dentro do cliente. Então, quando esse cara for sair dali de dentro, ele vai ter dificuldade. Porque a inteligência que você empregou ali dentro daquele negócio, o software do cara, né, o sistema é dele, a inteligência está ali, as regras estão ali dentro. Né, e aí fica difícil, às vezes, de virar para ter um certo tempo de maturidade. Até às vezes em curto tempo, porque já se passou por ali, se o profissional também da casa tiver lá que fez aquilo. Né? Porque se também tiver dentro da cabeça do gestor, ou do head, do diretor que fizer aquela transição e não está documentado, aqui vai ser outro trabalho para aprender fluxo, requisito, cultura, né? Entender de jeito que tem que ser feito, como o cliente quer receber, aquela história toda. Sim. Tem que mapear. Então, a gente não tem esse costume de padronizar. A gente não tem o costume de criar operações que está pensando de maneira colaborativa, né? E hoje você consegue se conectar com várias plataformas, você está independente de uma única plataforma. Hoje, o sistema VI e Flow para facilitar essas integrações. Né? As APIs para facilitar essas integrações, né? Middleware, que dá vida, né? Eu para facilitar essa integração. Então, como é que eu uso isso como estratégia ao meu favor? Para se o cara não estiver me atendendo bem, ou se tiver um risco, né, dele fechar, ou ele mudar de local, eu transferir essa operação de maneira segura. Né? E também não perco um tempo, né? Que às vezes você vai fazer uma transição no WMS e vai travar. Então, a operação com risco está um ano parada, implementando o WMS. Não chegou ainda no estágio ótimo do WMS. Como é que eu simplifico isso para, em 60, 90 dias, estabilizar a operação, né, e atender bem no cliente final, que chega o produto que eu consiga faturar? Então, tem meios que a gente está aprendendo aí com os anos de como facilitar. E acontece de ter, às vezes, a ferramenta, o WMS, mas não utiliza nem 60% da capacidade que ele entrega. A gente vai tomar um rápido, né, das coisas, né? Pô, tem um WMS bom, e uma IA boa, tem isso, aquilo ali, tem aquilo, a gente não se aprofunda, né? Não consegue aplicar, né? E não se aprofunda, né? Porque realmente serve para o meu negócio. É difícil você sentar e fazer uma planilha de requisitos, ver com as soluções que você precisa, depois voltar no WMS e ver, pô, beleza, esse WMS é uma Ferrari, né, custa X, né, e eu vou usar realmente 100% da potência dessa Ferrari. Pô, vale a pena. Não, é uma Ferrari, não está no meu momento ainda, né, mas essa BMW, né, essa Mercedes, esse golzinho aqui, esse livro, ele vai me atender, né, às vezes até um Fusca pode ajudar o cara ali. A pegada, né, brincadeira à parte, né, porque é o momento dele. Né, só que ele consegue fazer isso estruturado, pô, beleza, o Fusca vai me atender, vai me escalar, está dentro do meu orçamento,
A complexidade do sistema é menos. Aí eu fui lá, trabalhei uma arquitetura inteligente para isso, eu consigo ir migrando e subindo por níveis. Né? Falei, eu consigo sair do reativo, para o padronizado, para o integrado, para o inteligente, para o estável. Essa massa de dados é minha. É interessante o que você falou. O que eu percebo é que a escolha, às vezes, da tecnologia e também da mão de obra, muitas vezes não faz sentido para aquela organização. Isso eu acredito que você tenha passado, né? Nós também passamos isso muito no dia a dia. E, Bruno, ao longo do nosso bate-papo, estamos encerrando, né? Passando aí para a reta final da nossa entrevista. Como que nós podemos falar para a nossa audiência que está aqui hoje nos assistindo dos temas relacionados a supply, logística e transformação digital? Esses 3 temas, você tem um canal que as pessoas possam procurar você para falar diretamente com você? Porque existem empresas que vão te procurar, que a dor dele é supply, mas tem a logística, tem transformação digital. Eu sei que você é muito acessível com relação a isso, mas você utiliza hoje algum canal? Eu sei que você está com um grupo de mentorados, né, que vem crescendo bastante. Conheço alguns empresários que você já apresentou alguns resultados. Você pode compartilhar conosco um pouco sobre isso? Boa pergunta. Né? Tem novidades por aí. Estou estruturando realmente a empresa para isso. Né? Então, bem novidades. E aí esse canal hoje que eu tenho, uso muita força do meu LinkedIn, tá lá, meu storytelling tá lá, é forte, estou lá cada vez mais aprendendo, né? E a ideia do LinkedIn é ser visto, e eu comecei a compartilhar como é que eu penso esse mundo de supply, né? Tá ficando bem bacana. Mas esse ano tem bastante novidade aí, vamos guardar outro podcast aí para contar essas novidades desse canal. Quero fazer parte! Então tá junto nisso. Né? Mas hoje eu trabalho o LinkedIn ali, estou na transição, né, muito forte para entrar no empreendedorismo, realmente 100% dele. Então a gente vai divulgar aí nos canais legais. Eu vou uma grande empresa, se Deus quiser, para ajudar esses empresários nessa transição, né, e cada vez mais diminuir esse percentual de empresas que não dão certo nesse 5 anos. A gente consegue obter um forte desse. É importante falar, né? Nós estamos passando por um momento de reestruturação do mercado, né? A velocidade do digital, uma reforma tributária, um ESG, política, Copa. É importante sabermos onde recorrer, quem acessar, onde buscar a melhor escolha, para não se perder tempo. Esse ano é um ano de desafio. É um ano de distração. Sabemos que a taxa de fechamento de empresas é alta no Brasil. Muitas empresas abrem, mas ao longo dos 5 anos não se perpetuam, encerram. E a gente está querendo fazer diferente. Esse momento é importante. De você que está nos assistindo, se está passando por esse processo, acessar pessoas que já viveram isso para talvez salvar o seu negócio. Você como profissional ter uma carreira, né? Uma carreira mais bem estruturada e consolidada, procurando profissionais que já passaram por essa jornada. Acho importante falar isso. Nós passamos por isso, né, Bruno? A minha vida toda, o legal até brinca assim, cara, como é que consegue ser brasileiro? Rapaz, eu me tempo por gente, eu fui expansão, ou startup de empresa nova, né? Ou empresa com dificuldade financeira para reestruturar ela, né? Ou aquisições de empresa para fazer esse trabalho de turnaround aí muito forte, né? E estruturar ela. E realmente é um trabalho muito desafiador, né? Então, o trabalho você tem que entrar ali focado 100%, que não é uma virada fácil. Sim. Essa transição cultural, de compra de empresa de exposição, cara, isso aí é o mundo que eu vivo. Então, não tenho nem o que reclamar, só tenho que agradecer estar nesse negócio e eu gosto do que eu faço. Você gosta. O Bruno é interessante, eu vou contar aqui para vocês. O Bruno foi nosso cliente, né? Iniciou a amizade, a parceria do outro lado, sendo cliente. E tivemos uma oportunidade de conhecer e aprender
muito com ele. De trabalho, né? Deu trabalho, mas é uma coisa muito interessante. Deu trabalho, mas foi tão bem estruturado, o negócio não deu certo. Mas a amizade ficou, o game ficou, fizemos vários negócios depois disso. E eu sempre... Um dos meus sonhos, você sabe que quando o primeiro empreendimento grande assim, que eu arrisquei, né? Tava um negocinho ali, um cheque que a gente não fez, perdemos o time do negócio, e depois você dá outro podcast para contar isso aí. Deu outro Mas podcast. eu aprendi muito com aquilo, nossa, como eu Nós aprendi. também. E acho importante as pessoas saberem, né, Bruno? Porque as pessoas olham a posição que hoje nós estamos, mas não sabem o KM que percorre, para depois lá na frente falar assim, hoje eu posso ser um mentor, hoje eu posso ser um palestrante, hoje eu posso dar um canal e contribuir com conhecimento, dicas. Você passou por isso, né? Passei, e hoje em dia eu escuto que ainda é sorte. Sorte nada. Sorte a nossa que estamos aqui, hoje como parceiros, amigos também nos tornamos. Eu estou muito contente de ter feito essa abertura. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa entrevista. Acompanhem a entrevista completa. E, Bruno, deixa aqui o seu canal, o canal do LinkedIn, seu contato. Hoje no LinkedIn lá, Bruno Melo, né? Só digitar, tá? Só vocês me acham lá, estou tentando aí com constância aí, trabalhando forte, né? Que é o hábito de escrever, que para mim é uma mudança de paradigma grande. Tá nesse podcast aqui para mim, tá com vaguinho de foto, né? Tá aqui gravando, né? E assim já vai ter uma landing já vamos ter uma estrutura melhor para atender, né, o pessoal, e vamos trabalhar aí para esse ano ser o nosso ano. Será. Muito obrigada por você estar aqui, meu amigo. Muito obrigada mesmo pelo carinho Obrigadão, de sempre. um Estou muito feliz. E vocês que estão nos assistindo, faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu comentário, seu like. E aqui você sempre vai conectar com pessoas, negócios, mas mais do que isso, experiência. E até a próxima.